Muito bem, então sejam bem-vindos à nossa aula número 3. Nossa aula número 3 está sobre procedimento, ou melhor, preenchimento de guias legais. Uma das partes do próprio RH é resolver problemas burocráticos dessa área trabalhista. Até o presente momento, vocês já viram a parte burocrática de admissão, a documentação necessária, tudo o que se caracteriza vínculo empregatício ou não, e assim outras situações que nós estamos vendo desde a primeira aula sobre recursos humanos. Muito bem. E a partir desse composto, a partir dessa ideia, hoje vamos partir para o preenchimento burocrático de algumas guias, ok? Então, essa aula vai ser necessária para que vocês entendam a situação de aprendizagem. A situação de aprendizagem vai ser baseada em cima do que vai ser explicado aqui, ok? Então, vamos lá. A SAP vai ser em cima do que eu vou explicar para vocês. Nossa aula de hoje, ela vai encerrar o primeiro capítulo do Recursos Humanos, do livro de Recursos Humanos. E vai ter como ponto de partida preenchimento de guias legais. Eu não consegui acessar o outro livro pelo ambiente virtual. Por quê? Porque o site está fora do ar. Então, vai ficar um pouco embaçado? Vai ficar um pouco embaçado, porque esse aqui é aquele PDF que eu disponibilizei para vocês, que é como se fosse um print. Mas pelo celular, pelo que eu estou vendo aqui, vai dar para ter um bom acompanhamento. Quero apresentar para vocês a GPS que é a Guia de Previdência Social. Essa GPS, tá bom? Essa GPS é a guia principal do INSS. Quando você paga o INSS de forma individual, eles vão te dar essa guia. Quando a empresa recolhe a cada 7 dias o seu INSS, ou melhor, quando vai descontar, ele tira ali do seu salário o seu INSS, por quê? Quando a empresa paga o seu salário, ela já paga o seu salário já com o desconto do INSS. Tá, professor? E o valor descontado? A empresa vai ficar para ela temporário, até que ela pegue esse valor e pague essa guia do INSS, depositando ali oficialmente o valor que ele está retirando do seu INSS e mandando para a Previdência Social. Aí beleza. Essa guia, instituída pela resolução do INSS PR 657, ela surgiu desde 1998. Desde 1998, essa guia ela é responsável por captar o valor e mandar para o INSS. Então, ela é o quê? É uma guia de recolhimento. O que significa uma guia de recolhimento? Um documento ou uma guia de recolhimento, ele geralmente é como se fosse uma fatura, onde vem as informações e um código de barras, onde a partir desse documento eu pago e oficialmente eu recolho o valor que está instruído ou informando nesse documento, ok? A mesma coisa serve para imposto de renda e assim por diante. Por meio dessa guia específica do recolhimento do INSS, só lembrando, o que significa a sigla INSS? Instituto Nacional de Seguro Social. É esse camaradinho aqui, é esse instituto que faz a administração de todo o valor que é recolhido pela Previdência Social. É a Previdência Social como um sistema. A Previdência Social, ele é um sistema, não é um órgão. Ele é um sistema aonde que é gerido pelo Instituto Nacional de Seguro Social. Então, todo mundo que precisa de auxílio, seja aposentadoria, até mesmo algum afastamento, seguro-desemprego, como vocês viram ontem, precisa de ir no INSS para fazer toda essa parte burocrática. Então, a partir dessa guia, que é a GPS, que é a Guia de Previdência Social, que é essa que está na imagem aqui acima, o pessoal faz o recolhimento desse valor e manda para o INSS. Então, o que significa isso aqui? Ela permite que o pagamento da contribuição social seja realizada também através dos bancos e casas lotéricas.
Isso até 2015, até recentemente 2019, o pessoal pagava bastante. Imprimia essa guia, ia no site do INSS, fazia as informações, imprimia e depois pagava lá na casa lotérica ou bancos. Hoje está tudo muito mais tecnológico, digamos assim, está muito mais satisfatório você entrar no próprio site do Instituto e já fazer toda a parte de pagamento dessa guia por lá, pelo site. Então está muito mais fácil e objetivo. Atualmente o recolhimento das contribuições poderá ser realizado por meio da GPS eletrônica. Só que quando você faz essa transmissão, esse recolhimento do documento virtual, vou pegar assim, você entra no site. Para você entrar no site, você precisa validar algumas informações. Essas informações precisam, por exemplo, de um certificado digital, se for em caso de empresa, então você paga uma outra coisa. Mas é muito mais rápido para você resolver essa problemática. O que você precisa? Quando você vai vai jogar as informações para sair a GPS. Quando você joga as informações no sistema, ele vai fazer a análise e depois vai soltar a GPS como se fosse uma fatura, como se fosse um boleto para você pagar, como se fosse. Nome do contribuinte vai precisar colocar no próprio sistema da GPS, a digitação dos campos, o telefone dele, o endereço dele ou dela e o código de pagamento conforme a lista disponibilizada no site da Previdência. Isso aqui já é uma outra parte que geralmente só o pessoal da gestão de recursos humanos tem acesso. Então isso aqui automaticamente facilita muito a vida de quem trabalha no RH. Como a gente está falando do departamento de RH, essa parte burocrática ela consome muito recursos humanos da empresa. Principalmente as atividades que o RH faz é muito consumido pela previdência social, é muito consumida pela parte burocrática, é muito mais cheio de atividades nesse contexto. Para as pessoas físicas, o vencimento da GPS é sempre no dia 15 de cada mês. E para o empregador, que paga a GPS, recolhe a GPS ali do seu colaborador, ele tem que depositar no dia 20 de cada mês. Então, suponhamos que o colaborador, o empresário, o empregador, ele paga o seu salário, o empregador. Quando eu falo empregador, eu já incluo pessoas jurídicas, empresas, indústrias e pessoas físicas, como aquelas pessoas que trabalham para outras pessoas que não têm empresa, ok? Por isso, quando eu falo empregador, eu já incluo todo mundo que dá emprego. O empregador, nesse caso, ele vai depositar a GPS pagar essa GPS até o dia 20 de cada mês, ok? Então, quem paga o INSS por conta própria até o dia 15 de cada mês, o dia 15 de cada mês, que é a data de vencimento, e quem é empregador, que recolhe o INSS dos seus colaboradores, mas professor, mas ele me paga dia 5, então ele vai ficar do dia 5 ao dia 20 com o meu valor para ele depositar? Exatamente, funciona dessa mesma forma, ok? O pagamento de contribuição do 13º salário, ele tem que ser pago no dia 20 de dezembro. Por quê? Professor, mas o 13º ele tem desconto do INSS? Ele tem desconto do INSS. E essa guia que é a GPS, ela vai aparecer o valor que eu devo depositar com as informações desse colaborador. Por que aqui em cima da GPS eletrônica eu peço as informações desse colaborador? Porque como que eu sei, por exemplo, se eu pago o INSS de um colaborador, todas essas informações e o valor que eu estou pagando tem que ir para como se fosse o banco de dados dele no INSS. Ali vai informar quanto tempo de contribuição, o INSS vai receber aquele valor e vai acumular, ele vai ter acesso a benefícios do próprio INSS, como os auxílios aposentadoria futuramente. Bom, outra situação, o seguro-desemprego. Ontem o seguro-desemprego foi assim, pela manhã, todo mundo, a grande maioria, né, um pouco mais da grande maioria, achou o seguro-desemprego uma novidade, né? Até mesmo a questão da carteira, de assinar a carteira
que era algo assim que a grande maioria pensava que seria a qualquer momento, né? Isso aí é uma dúvida muito comum, é uma dúvida muito comum. O seguro-desemprego, as pessoas que têm direito ao seguro-desemprego deixam de receber o seguro-desemprego por uma falta de informação. Por exemplo, começou a trabalhar, você tem um tempo ali prestando serviço. Dependendo do tempo que você ficar na empresa, você tem direito a seguro-desemprego em alguns casos. Não são todos, em alguns casos. Por exemplo, seguro-desemprego é um benefício concedido ao trabalhador desempregado quando demitido sem uma justa causa. Não é que todo mundo vai pegar. Não, só pode pegar quem for demitido ou a empresa falir e ele tem acesso ao seguro-desemprego. Professor, nós, jovens aprendizes, até foi uma colega que perguntou, nós, jovens aprendizes, temos direitos de receber seguro-desemprego? Em alguns casos. Os casos são, o jovem aprendiz tem que estar trabalhando numa empresa onde que ela venha a falir ou ser fechada por alguma coisa jurídica. Aí sim ele recebe. Se ele for desligado sem nenhuma justa causa, ele só vai receber os direitos dele e não vai ter o direito de seguro-desemprego. Porém, você pode pesquisar, pode aprofundar, mas o jovem aprendiz não tem. Só o trabalhador comum, de uma forma geral, ok? Porque o jovem aprendiz é uma outra modalidade, então ele distancia dessa maneira. Quem trabalhou, pelo menos, olha só, quem recebeu salários consecutivos nos últimos 6 meses pode receber o seguro-desemprego. Traduzindo, tem que trabalhar no mínimo 6 meses. Ah não, professor, tem que trabalhar 6 meses numa empresa para receber seguro-desemprego? Exatamente. Mas e se eu pedir demissão? Não, você não recebe seguro-desemprego. Foi uma escolha sua, você que saiu. Ah, professor, mas eu teria que ficar 6 meses trabalhando numa empresa, recebendo salário? Exatamente. Mas por quê? Porque ele vai utilizar como base os seus últimos 3 salários para fazer a parcela do que você vai receber. Outra coisa, quem trabalhou pelo menos 6 meses nos últimos 36 meses, por exemplo, eu estou há 36 meses desempregado, porém eu preciso trabalhar no mínimo 6 meses durante esses praticamente aí, quase 3 anos para eu receber o meu valor salarial. Bom, quem não recebeu nenhum benefício da Previdência Social de prestação continuada, traduzindo, hoje o seguro-desemprego ele é como se fosse um salário temporário. Até aqui em cima fala, ó, ele tem caráter temporário. O que significa? Vai ter um tempo que vai finalizar. É como se fosse um contrato temporário. É como se fosse a Previdência te pagando durante 4, 5 ou 3 meses até que você dê um jeito de arrumar um emprego, tá? Só que quando você entende que é temporário, que não é definitivo, você tem que dar os seus corres durante esses meses que você vai receber para você arrumar outro emprego. Lembrando que quando você encontrar um outro emprego, quando o outro emprego assinar sua carteira, automaticamente encerra o pagamento. Ah, professor, mas faltava 2 parcelas do seguro-desemprego. Vou perder? Sim, mas você está agora trabalhando. Esse seguro-desemprego é só para quem está desempregado. Ah, professor, então compensa eu trabalhar para essa outra empresa, para esse outro empregador, durante 3 meses, sem que ele assine a minha carteira. Olha, conta e risco. Conta e risco. Por quê? Se você trabalhar sem carteira assinada, só para você continuar trabalhando para receber no seu INSS, o seu seguro-desemprego, as parcelas do seguro-desemprego, caracteriza fraude na Previdência. Então o que acontece? Se for descoberto, você perde o direito e eles vão te pedir a restituição desse valor. Há essa probabilidade dos valores que você recebeu de forma ilegal, ok? E outra coisa, além disso, tem uma outra dor de cabeça. Por exemplo, a grande maioria dos colegas recebe a oportunidade para trabalhar numa fábrica, por exemplo. Aí esse fabricante demite
o Joaquim, demitiu o Joaquim. Aí o Joaquim foi demitido, pelo tempo que ele ficou lá, ele ficou quase 3 anos nessa empresa, ele vai receber até 5 parcelas. Até 5 parcelas, isso vai depender da quantidade de tempo. Então, ele recebendo aí umas 5 parcelas, na terceira parcela, ele já recebe aí uma oportunidade de emprego. Aí o que ele faz? Ele chega para o novo patrão dele, suponhamos que seja eu, e ele fala assim: Jean, não quero que você assine a minha carteira, porque eu não quero deixar de receber meu seguro-desemprego. E junto com o seguro-desemprego, que é a quarta parcela que vai entrar, você vai pagar mais 1.000, então vou ter aí um valor acima de R$ 2.000 para me ajudar. Ok, por mim tudo bem. Eu não vou registrar sua carteira e também não vou registrar contrato. Porque se eu registrar contrato, automaticamente eu tenho que fazer o registro seu lá no... Não que eu tenho que automaticamente fazer o registro, porém eu me comprometo porque eu já saberia que você está trabalhando de forma ilegal. Só que aí é o seguinte, o Joaquim recebe as 2 parcelas e ele fica um período de 3 meses comigo, seria os 3 meses de experiência profissional, correto? Só que aí eu registro a carteira dele só no terceiro mês depois da última parcela que ele recebeu. Aí ele vem me cobrar os outros 2 meses. Ô, Jans, por que você não vai me pagar os outros 2 meses? Eu não tenho... Olha, para que eu vou te pagar? Porque você não tem carteira assinada comigo? Se eu assinei sua carteira assinada depois do terceiro mês que você está aqui comigo. Mas não pode. Pode sim, mas porque você optou por isso. Ah, mas então eu vou perder esses outros 2 meses como direito? Infelizmente, você optou. Então vou te pagar a partir da formalização do seu trabalho. O que ficou para trás eu não pago. Pode acontecer dessa forma, mas pode acontecer que empregadores pagam tudo certinho. Porém o empregador não tem obrigação, porque é uma escolha do próprio empregado fazer essa forma de burlar o sistema previdenciário. Bom, mas já adianto, ilegal. É ilegal, não tem nem como falar. Perfeito. O requerimento... outra coisa. Quem recebeu esses benefícios de auxílio acidente e pensão por morte não tem direito ao seguro-desemprego, porque o seguro-desemprego, eu comecei a falar, mas eu fui para um outro lado. O seguro-desemprego, ele é como se fosse um salário temporário. A mesma coisa como o auxílio acidente e a pensão por morte, que pode ser valores pagos como se fosse o seguro-desemprego. Por exemplo, o auxílio acidente é temporário. A pensão por morte já é algo como se fosse definitivo, ou até mesmo uma determinada idade dos dependentes. Então, esses valores não compensam a Previdência Social pagar mais uma coisa para você, além do que ela já paga, como auxílio acidente ou como pensão por morte. Você não deve receber ou ter recebido nos últimos meses antes de fazer essa solicitação do seguro-desemprego. Quem não possui renda própria para o sustento dos seus familiares. Por exemplo, professor, eu fui demitido, eu recebia R$ 5.000 por mês. Opa, bom. Você tem condições de se manter por algum tempo? Sim. Ok. A Previdência Social já vai fazer essa análise. Mas eu queria receber o seguro-desemprego. Olha, o seguro-desemprego é para aquelas pessoas que foram demitidas sem uma justa causa e que não conseguem, por isso, pelo salário que ela recebia ou até mesmo por outra maneira, continuar mantendo a sua casa. Isso aí que é o objetivo do seguro-desemprego. Se você tem uma renda extra, se você tem um valor de suporte que vai auxiliar você, perfeito, você não há necessidade da Previdência Social nesse caso do seguro-desemprego, ok? Se você for demitido, você tem de 7 a 120 dias para você resolver essas situações. Para você resolver a situação de levar a guia do requerimento no INSS, você tem que pegar essa guia no 7º dia que você foi demitido até os 127 dias aí. Você tem um prazo, praticamente quase 3 meses aí, ou mais ou menos quase 2 meses, quase ali arrebentando 3 meses, para você resolver essa situação. Um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais de meses aí. Para você resolver essa situação do seu requerimento do INSS, no caso ali do seguro-desemprego. Pega essa guia, esse requerimento,
é um requerimento, tá bom? Esse requerimento quem faz é o empregador, ele vai informar os itens da demissão e você vai pegar esse documento e levar lá no INSS para ele fazer o cálculo específico. Olha só, o requerimento desse benefício tem um prazo que varia entre 7 e 120 dias, contados a partir da data da demissão. O valor do benefício é calculado com base nos últimos 3 meses de salário, nos 3 últimos salários recebidos pelo trabalhador. E o mínimo do benefício é um salário mínimo por parcela. Opa, professor, aí é bom, hein? Então eu não posso receber menos de um salário mínimo do seguro-desemprego? Vai ter como eu ampliar. Eu não preciso, porventura, me preocupar, porque as parcelas serão baseadas ali no salário mínimo vigente no ano? Exatamente. Só que tem alguns detalhes. Por que eles precisam que você trabalhe um pouco mais de tempo? Porque eles baseiam o seu salário nos últimos 3 salários recebidos naquele ano em que você foi demitido. Olha só, o número de parcelas ou períodos de vigência do benefício varia de acordo com o tempo de serviço. Traduzindo, a quantidade de parcelas que você recebe vai ser como ponto de base o tempo que você trabalhou. E eles vão fazer isso em cima do seu salário também para saber que valor que eles vão te pagar, tá bom? Então vamos lá. Considera-se, se você trabalhou de 6 meses a 11 meses em um trabalho em qualquer empresa com carteira assinada, você recebe até 3 parcelas. De novo, até 3 parcelas, ok? 3 parcelas aqui. De um ano a 1 ano e 11 meses, de 1 ano a 1 ano e 11 meses, você recebe 4 parcelas. 2 anos ou mais de serviço, se fiquei 2 anos num serviço, numa empresa, e depois de 2 anos ele me mandou embora, eu vou receber 5 parcelas do INSS, tá bom? Do seguro-desemprego, me perdoe, do seguro-desemprego, recebo 5 parcelas. O empregado receberá do empregador, ao ser dispensado sem justa causa, o formulário denominado de requerimento do seguro-desemprego, em 2 vias e já preenchido conforme o modelo apresentado. Olha, quando você for demitido sem uma justa causa e você tiver trabalhado 6 meses, ou 1 ano, ou 2 anos, por exemplo, 6 meses, 3 parcelas, 1 ano, 4 parcelas, deixa eu falar, para não falar besteira, 3 parcelas até de 6 meses a 1 ano, de 6 meses a 11 meses, vamos basear em 6, acima de 6 meses, 3 parcelas, acima de 1 ano, 4 parcelas, acima de 2 anos, 5 parcelas. Pega essa guia, o empregador ele vai te dar a guia, que é o requerimento de seguro-desemprego, que é preenchida pelo empregador. O empregador ele vai te entregar isso e você vai até o INSS, tá bom? Eu estou explicando aqui para que quando for ventura vocês trabalharem no RH, pessoas terão a mesma dificuldade de entender isso aqui. Depois que essa pessoa for demitida, ela vai pegar essa guia de recolhimento, tá bom? Do requerimento e vai levar até o INSS. Só que tem o seguinte, não é qualquer valor que você recebe. Professor, eu recebo R$3.000 por mês. Nessas parcelas que entrar, eu vou receber os mesmos R$3.000 por mês? Não. Você não vai receber os R$3.000 por mês, dependendo da quantidade de parcelas. Você não recebe. Mas por quê, professor? Tem um cálculo para isso. Não é chegando e falando assim, eu recebo 3.000, quero receber 5.000 reais, R$3.000 por parcela aqui de seguro-desemprego. Não existe isso, ok? O cálculo do seguro-desemprego é baseado conforme as informações dispostas na tabela. Essa tabela ela é de 2015, tá bom? Essa tabela aqui ela é de 2015. Por ser de 2015, ela não está atualizada, porque anualmente essa tabela atualiza. Porém, eu vou explicar a partir dela aqui a lógica, porque a lógica não vai mudar, Então, olha só. Na época, quem recebia até R$ 1.222,77
pegava o salário dos últimos 3 meses, por exemplo, recebia 1.200 nos últimos 3 meses. Pega-se os 1.200 e multiplica-se por 0,8. O valor que der será, a partir daí, o valor da porcentagem ou da parcela recebida por esse colaborador, tá bom? Então, pegou os 1.200 e multiplica por 0,8. O valor que der tem que ser acima, se o valor que der for abaixo de um salário mínimo vigente do país, ele vai receber um salário mínimo. Por quê? O mínimo que cada parcela vai ser paga é um salário mínimo. Pronto. Professor, então se eu fizer o cálculo aqui, pegar o meu salário e multiplicar por 0,8 e der, porventura, R$ 800, eu não vou receber R$ 800, mas eu vou receber 1.200, 1.250, que é o salário mínimo hoje, exatamente desta maneira, tá bom? Essa é a primeira faixa. Se você recebe, naquela época, quem recebia entre 1.222,78 até 1.238,15, o cálculo era um pouco diferente. Por exemplo, pegava o salário referente aos últimos 3 meses, suponhamos que a pessoa recebia R$ 1.500. Ela recebia R$ 1.500, que está entre essa faixa aqui, ó, de 1.222,78 a 1.238,15. Ela está nessa segunda faixa. Então ela vai receber, teoricamente, R$ 2.038,15. Isso, que eu tinha falado 1.000, né? Então o que acontece? Ela está acima desse valor. Opa! Então, se eu recebo R$ 1.500 entre 1.278 e 2.038 naquela época, hoje está quase 800, quase R$ 3.000 isso aqui. Naquela época, se eu recebia R$ 1.500, olha só como é que era feito o cálculo. Eu pego os R$ 1.500, subtraio de 1.222,77. Professor, mas deixa eu entender. Se eu me encaixo na segunda faixa, eu recebo 1.500. Eu me encaixo na segunda faixa naquela época, se fosse naquela época. Encaixo na segunda faixa por 1.500. Então eu vou pegar os meus 1.500, subtrair do valor anterior, que é o teto da faixa anterior, que seria 1.222,77, que está aqui na frente, está aqui na frente, subtrair os dois. O resultado que der, aí sim, o resultado que der, eu vou multiplicar por 0,5, exato. Aí depois dessa multiplicação que der, você vai pegar esse resultado que der da multiplicação do resultado da subtração anterior, você vai somar ao valor fixo que vai estar aqui. Sempre vai ter um valor fixo aqui, que no caso, naquela época, era de R$ 978,22. Vou pegar um exemplo aqui para fazer junto com vocês. Olha só. Suponhamos que naquela época a pessoa recebia R$ 1.500 e ela tem, por cálculo, para ser justo, tirar R$ 1.222,77. Esse cálculo aqui tem lá na planilha, tá bom? Perfeito. Aí daria 277,23 vezes 0,5. Daria mais 138. Pega esse 138 e somaria a R$ 978,00 e R$ 72,22. Esse seria o valor da minha parcela, das parcelas, dependendo do tempo de serviço. Se eu trabalhar mais de 6 meses, 3 parcelas desse valor. Se eu trabalhar mais de um ano, até mais de um ano ali, 4 parcelas desse valor. Mais de 2 anos, 5 parcelas desse valor. Hoje a tabela ela está mais atualizada. Eu coloquei até essa tabelinha aqui para vocês, ó. A tabela atualizada ela está a seguinte, ó. Quem recebe até R$ 1.858,17 vai simplesmente pegar o salário que recebe até essa faixa, até esse teto dessa faixa. Por que eu falo faixa? É nesse sentido, ó. Eu encaixo mais nesse primeiro contexto. Ok, pego o meu salário, suponhamos R$ 1.700, pego esses R$ 1.700, multiplico por 80%, ou 0,8, pronto. Esse valor que der é o valor que eu vou receber por faixa etária ou por parcela. A diferença é nessa outra faixa que o valor mudou. Note só,
que é de R$ 1.858,18 até R$ 3.097,26, que depois de você fazer a subtração do seu salário pelo salário que está aqui, eu adiciono vezes 0,5 e o resultado que der eu adiciono a R$ 1.486,53, o que vai ser uma parcela ali do meu seguro-desemprego nessa faixa etária. Professor, e quem recebe acima disso com a tabela atualizada? Se você recebe acima de R$ 3.097, R$ 3.097,26, vai ser um salário fixo, tá bom? Uma parcela fixa de R$ 2.106,08. Professor, eu recebo R$ 5.000 por mês e fui demitido sem justa causa e eu não tenho condições de continuar. R$ 2.106,08, tá bom? 2.106 é o padrão, é o máximo que eles vão pagar. O mínimo é o salário mínimo vigente do país e o máximo é este nesse caso. Okay? Então, o ano que vem vai aumentar, vai aumentar isso aqui. Vai aumentar, vai trabalhar, vai mudar essa tabela. Então, sempre seguir uma tabela atualizada. Okay? Também deixei o cálculo mais específicos aqui para vocês. Okay? Tá aqui, aqui embaixo tem uma aula específica sobre isso aqui. Okay? Tá aqui, ó. Dá os valores 2022. Tem uma aula específica para isso também. Ok. A partir desse composto, a partir dessa ideia, a gente vai aprofundando um pouco mais. Olha só, temos aqui o que eu devo levar junto com o meu requerimento. Vale lembrar que o valor do benefício nunca poderá ser inferior ao salário mínimo. Pronto. Que naquela época era R$ 788 em 2015. Em 2015 o salário mínimo era R$ 788. Para a efetivação do benefício, o empregador deve separar os seguintes documentos juntos às duas vias já preenchidas do requerimento do seguro-desemprego. Pega aquela guia do requerimento do seguro-desemprego, que é entregue ali pelo empregador. Você vai pegar essa guia junto com alguns documentos, que são cartão do PIS/PASEP, extrato atualizado do cartão, extrato atualizado ou cartão cidadão, carteira de trabalho e previdência social, tempo de rescisão, termo de rescisão do contrato de trabalho, também entregue pelo colaborador, pelo empregador, documentos de identificação, que são carteira de identidade, certidão de nascimento, certidão de casamento, carteira nacional de habilitação, carteira de trabalho, passaporte ou certificado de reservista, ou os últimos 3 contra-cheques dos últimos 3 meses, porque eles vão basear em cima dos últimos 3 meses recebidos, tá bom? Dos últimos 3 meses anteriores ao período da demissão, que antecedem a demissão, o documento de levantamento do depósito do FGTS ou extrato comprobatório dos depósitos. Esse extrato do FGTS, depois que você é demitido, você tem 2 formas para você pegá-lo. Na própria Caixa Econômica Federal, no site da Caixa Econômica Federal, no aplicativo da Caixa Econômica Federal ou no site FGTS. Tem um site, então você pode fazer o cadastro e lá também você pode cadastrar o seu número de telefone para que toda vez que o empregador deposite o seu FGTS, você receba uma notificação. Okay? Então depois eles vão pegar esse extrato do FGTS durante o período que você esteve nessa empresa que você foi demitido, sem essa justa causa, e você vai levar junto com essas 2 guias, o comprovante de residência e escolaridade. Pronto, somente isso que vocês vão levar para fazer a solicitação do requerimento. Ou o colaborador que vocês estão orientando vão levar para o INSS. O imposto de renda retido na fonte é uma outra situação que eu vou falar uma coisa para vocês que é um pouco mais complexa. O imposto retido na fonte você não escolhe. Suponhamos, você tem aí, essa tabela que tem aqui, ela é de 2015 também, só que eu deixei ali uma atualizada para vocês. Quem recebia até R$ 1.787,77 naquela época, não pagava imposto de renda retido na fonte. O imposto de renda funciona de 2 formas. Eu trabalho durante 12 meses, bom? Eu trabalho durante 12 meses
Depois dos meses, quem recebeu um valor acima de 23 ou 26 mil reais tem que declarar o imposto de renda, e uma parte do que você recebeu você tem que pagar através de um documento de arrecadação, que é o DARF, tá bom? Que documento de arrecadação fiscal, que é o DARF, você paga para o imposto de renda, correto? Aqui já é diferente. Aqui o empregador desconta na fonte, significa já desconta direto do seu salário. Quando você receber o seu salário, já vai ter o desconto do imposto de renda, ok? Então vamos lá. O imposto de renda retido na fonte, que é o IRRF, incide sobre o rendimento mensal bruto do trabalhador, subtraídas as deduções legais de acordo com a MP 451, datada de 15 de dezembro de 2008. Traduzindo, em 15 de dezembro de 2008 foi criado um sistema aonde o empregado que trabalha com um valor acima de qualquer outro colaborador, de qualquer empregado no Brasil, tinha que ter o seu salário já vindo taxado pela Receita Federal, direto na fonte, objetivamente na fonte. Isto é, o IRRF apresenta como principal característica, de acordo com a Receita Federal do Brasil em 2015, naquela época, o fato de que a própria fonte pagadora tem o encargo de apurar a incidência, calcular e recolher o imposto em vez do beneficiário. Traduzindo, em 2015, não me recordo quem que era o comandante da época de 2015 da presidência, não me recordo. 2008 também não me recordo. Em 2015, eles trouxeram essa responsabilidade, a partir de 2008, entre 2008 e 2015, eles trouxeram essa responsabilidade para a empresa. A empresa, ela vai ser responsável por calcular o INSS ou IRRF e vai ser responsável por recolher. O que é recolher? Pega esse dinheiro que iria para o colaborador e manda para a Receita Federal através de um documento de arrecadação fiscal, que seria o DARF. Tendo em vista que as alíquotas dos impostos sobre a renda retida na fonte variam conforme a tabela progressiva. Traduzindo, dependendo do seu salário, você paga um imposto diferente. Bom, ninguém vai pagar tudo igual, depende do seu salário. Acompanhe a figura a seguir. Ok, isso aqui é de 2015, tá? Isso aqui é de 2015. Porém, aqui no portal, no nosso portal, vai ter aqui, ó, bem no cantinho, aqui, ó. Quer ver a tabela atualizada? É só você clicar aqui e você vai ver a tabela atualizada, ok? Vai ter aqui a tabela do IRF de 2022. Seguinte, quem recebe até R$ 1.900,03, perdão, R$ 1.903,98, paga nada de imposto de renda. Todo mundo quer receber agora menos desse valor, porque não paga imposto de renda. Só que quem recebe entre R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65 paga 7,50% de alíquota. O que significa? É 7% do salário que vai para a Receita Federal. Entre R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 paga R$ 354,80. Quem recebe entre R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 paga um imposto de R$ 62,00, 22,50% sobre o seu salário. Só que o cálculo ele é feito de diversas maneiras. Por exemplo, deixa eu ver se aqui vai aparecer o número dos dependentes. Vai, aqui ó. Aqui tem embaixo valor de dependentes. Tá vendo aqui? Vamos lá. Para eu fazer o cálculo é bem simples. Olha só. Simples e talvez para alguns vai ser complicado. Isso aqui eu estou falando só para vocês de uma forma geral, porque tem um vídeo explicando com detalhes lá. Para eu chegar no cálculo do imposto de renda é muito objetivo. Olha só. Eu pego o salário, suponhamos que tem um colaborador que ele receba ali entre R$2.000. Colocar R$2.000 aqui redondo para ele, 2.000. Desses 2.000,
O cálculo ele vai ser feito da seguinte maneira: ele recebe 2.000, que é a base do salário. Só que desses 2.000, para entrar aqui no cálculo do imposto retido na fonte, o valor do salário eu já tenho que descontar o INSS. Porque não é justo eu descontar mais valor além do INSS no imposto de renda. Então, suponhamos, se o INSS já foi descontado, perfeito. Se não foi descontado, para eu ter uma noção de quanto que eu tenho que fazer esse cálculo, eu tiro a porcentagem do INSS. Depois que eu sei, olha, de R$ 2.000 reais, tirou ali 7,5% do INSS ou 9% do INSS desse colaborador. Esse valor que der, que ele vai pagar como INSS, vou pegar esse valor, subtrair desses 2.000. Ok. O valor que eu subtrair desses 2.000 continua na mesma faixa? Por exemplo, eu tirei o valor de... Antes ele recebia 2.000, agora eu tirei o valor que ele paga de INSS, caiu para R$ 1.900, R$ 1.903,99. Dessa mesma maneira, ok? Caiu para o limite, para o piso dessa faixa. Só que ele não tem filhos. Se ele tivesse filhos, ajudaria, porque esse número de dependentes ajudaria a subtrair do salário. Então, suponhamos, se eu tiver 2 filhos, eu pego esses 189,59, multiplico por 2, subtraio do salário. Por que eu estou subtraindo o salário? Para ver se ele ainda continua na base de cálculo para receber o cálculo do INSS. Por quê? Eu pego esses 2.000 ou o salário dessa pessoa, não é esse valor direto para fazer o cálculo. Primeiro, olha, para ser justo com essa pessoa, eu pego, olha, vou descontar do seu salário do INSS, vou descontar o seu número de dependentes, tá bom? E depois, o que sobrar, aí sim eu multiplico pelo número da alíquota, ok? E o valor que der, vou te dar, o que a Receita faz? Eu vou te dar mais uma mamão com açúcar. Desse valor que você tem que me pagar, eu vou descontar R$ 142,80 para você. Vamos fazer aqui um exemplo bem simples. Ó, suponhamos que essa pessoa receba, vou colocar aqui desse lado. Suponhamos que tenha aí um trabalhador que receba, deixa eu ver, o salário de um jovem aprendiz, deixa eu ver aqui, uns 2.600. O jovem aprendiz recebe 2.600, vou colocar assim. Esses 2.600 que esse pessoal recebe, eu falo assim, opa, 2.600, fora os outros descontos, claro, 2.600 para fazer o cálculo do imposto de renda, bicho, eu me encaixo nessa faixa aqui, ó. Eu me encaixo nessa faixa de 7,50%. Ixi, então beleza, tudo bem. Já que eu me encaixo aqui, então vamos para o cálculo. Eu me encaixo aqui, então vamos lá. Suponhamos que do INSS dele seja descontado em torno de uns R$300. É muito. Vou colocar uns 188. Descontado lá do INSS dele. Descontou do INSS dele 188. Opa, descontei do INSS e ele ainda continua com um bom salário. Isso no cálculo, isso aqui só para base de cálculo. Ele continua com um bom salário. Aí a Receita Federal fala assim, vem cá, você tem filho? Olha, dependentes, o que é filhos ou dependentes? Olha só, tem aqui, ó. Se você quiser ver, abaixo daquele da planilha atualizada, da tabela atualizada do imposto de renda, tem aqui o que é dependentes. O que é dependentes? Podem ser pais, filhos, enteados, irmãos, netos, bisnetos. Existem alguns requisitos que menores de 21 anos de idade, para deficientes físicos, por exemplo, não tem limite de idade. E para quem está estudando até os 24 anos de idade é dependente. Por exemplo, suponhamos que você cuida dos seus pais. Então você tem um número de dependentes acima de 2 ou 3. Então você vai pegar essa questão do valor por dependentes. Aí beleza. Vou pegar aqui que a pessoa tenha, por exemplo, um só dependente. Então beleza, vou pegar esse aqui, você tem só um dependente, 189,59. Dá 2.222. Ainda ele é taxado. Olha só que mesmo descontando isso aqui para ele descer de faixa, ele ainda está na faixa de 7,50%.
Ah, então beleza. Então vamos taxar esse pessoal. Vamos taxar ele, ó, vezes 7,50%. Vamos ver como que ele paga. R$ 166,68 de taxa que ele vai pagar do imposto de renda. Só que para ser justo com ele, para ser justo, a gente precisa de fazer um cálculo diferente. Menos R$ 142,80, que é a dedução. E no final ele paga só R$ 23,88 de imposto de renda. Só. Esse cálculo ele não vai ver, ele vai ver só isso lá de R$ 23 como desconto na folha de pagamento dele, tá bom? Então tem um cálculo aqui mais específico, bem mais detalhado aqui nesse outro vídeo, que vocês podem visualizar. E esse documento, por exemplo, depois que faz toda essa arrecadação, o colaborador, o empregado, ele vai ver esse valor de R$ 23 na folha do holerite dele. Só que esses R$ 23 será usado um DARF, que é um outro documento que você vai pegar e vai pagar, colocar lá esses R$ 23 e vai pagar através de um sistema lá para a Receita Federal. A contribuição sindical, que hoje não é obrigatória, a contribuição sindical não é obrigatória, ela é feita pela Caixa Econômica Federal, através do GRCS, que é a Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical, ok? Outra situação, CAGED. CAGED, hoje, graças a Deus, o CAGED, para quem trabalhava no RH, vocês não sabem o que é dor de cabeça mexer com esse CAGED, na física. Isso aqui era uma guia física que eu tinha que levar no Ministério do Trabalho, né? Onde eu informava o empregador, o Ministério do Trabalho, sobre os empregados que eu tenho, quantos foram demitidos e quantos foram admitidos. Toda vez que eu admito uma pessoa, eu tenho que informar o CAGED. Toda vez que eu demito uma pessoa, eu tenho que informar o CAGED. O que é CAGED? CAGED, ele é Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O Ministério do Trabalho, ele precisa dessa informação para saber quantas empresas estão contratando e quantas empresas estão demitindo. Você se lembra que lá atrás eu tinha falado para vocês que um dos órgãos de admissão que você tem que informar na hora de você admitir um funcionário era o Ministério do Trabalho? Falei isso até ontem. Olha, quando você vai admitir um funcionário, você tem que informar o Ministério do Trabalho. Correto? Correto. Por quê? Ele, através desse cadastro geral de empregados e desempregados, o governo ele vai ter uma noção de como que está a empregabilidade dos brasileiros. No caso aí, se estão empregando mais ou empregando menos. Então, até um tempo atrás, era físico, era dessa maneira. Olha só, era bem assim, na caneta mesmo. Hoje, graças ao bom Deus, e o pessoal informatizou bastante isso aqui nessa nova era. Então, nessa nova etapa de empregabilidade. Então, olha só, depois que o CAGED deixou de ser só físico e foi para o site, as informações são quase instantâneas. Então, hoje o CAGED ele é utilizado bastante para ter essa noção de empregabilidade. Só que tem um fator: se eu, empregador, não enviar até o 7º dia do mês de frequência subsequente, por exemplo, eu contratei uma pessoa, só que eu não informei dentro de um prazo de 7 dias, ou até mesmo 7 dias de cada mês útil, eu posso ser multado. Por quê? É uma obrigatoriedade eu ser transparente com o Ministério do Trabalho e registrar no CAGED, nesse cadastro, quem eu estou empregando e quem eu estou demitindo. É uma formatação para o governo ter uma noção de empregabilidade do Brasil e se eles vão gastar mais com previdência social. Porque quando eu demito, eu tenho que lançar aqui no CAGED. E se eu lanço no CAGED, vai aparecer também no sistema da Previdência Social. A Previdência Social também tem acesso a essa informação aqui do CAGED. Então, só para você ter uma noção, que esse CAGED auxilia na hora da pessoa pedir o seguro-desemprego. Porque, como ele é um cadastro onde eu vou registrar
o fluxo dos meus colaboradores de entrada e saída, ele vai ser usado como ponto de partida e informação, quanto tempo esse colaborador ficou registrado na minha empresa, para ser como ponto de base lá para a Previdência Social, fora aquela guia de requerimento do seguro-desemprego. Ok? Aqui a declaração do imposto de renda é uma guia que é também entregue, tá? Sabe essa movimentação de recolhimento de imposto de renda do que a gente estava fazendo lá atrás, esses R$ 28? Esse valor ele tem que ser todo registrado depois, somado ali tudo que foi entregue para a Receita Federal e colocado em um documento, que é a declaração de rendimentos do imposto de renda. Quanto que o imposto de renda arrecadou daquele colaborador. E quando vai chegando ali meados de abril, você tem que declarar o imposto de renda. O pessoal do RH, ele vai te entregar esse documento, que é a declaração do imposto de renda. Você vai pegar esse documento com o RH e vai levar para o contador fazer a sua declaração do imposto de renda, só que de pessoa física, de uma forma geral, aí para você, ok? Este comprovante pode ser disponibilizado para o trabalhador por meio do físico ou eletrônico, mas é obrigatório que seja até o último dia útil do mês de fevereiro. Show? Muito bem. Após isso, vocês virão aqui no nosso portal, tem aqui todo o material complementar. Veja esse material complementar porque vai ser útil para vocês, principalmente falar sobre a nossa SAP número 1. Guia Atividades Avaliativas. Guia Atividades Avaliativas. SAP número 1. SAP número 1, ela vai ser baseada em algumas informações relativas a essa questão da aula. Deixa eu só dar um mega de um zoom aqui para explicar para vocês. Vamos lá? Aula 3. Eu vou ler e depois vou abrir para perguntas. Aula 3, SAP 1 das guias. Sobre essas guias que a gente acabou de falar. Cibele quer te testar para ver se realmente está afinada ou afinado com a rotina de recursos humanos. Ela deseja que escolha uma das guias vistas hoje, daquelas guias que vocês viram, escolha uma, somente uma, e fale um pouco sobre ela em um curto vídeo, um vídeo curto. Pode utilizar material complementar, outras fontes que ajudarão na pesquisa. Se você souber, pela edição, colocar a guia do seu lado e você explicar, numa edição, igual no TikTok que aparece os negócios ao redor aqui da imagem, fica a critério. Ou se você quiser colocar, enquanto você está explicando em voz, colocar a imagem da guia para aparecer e depois ela sai e você continua explicando, fica a critério. Sobre o vídeo, poderá ser de até 2 minutos. O professor deu 30 segundos. Opa, não tem problema. Até 2 minutos. O professor deu 2 minutos e 1. Opa, tira esse 1 e volta redondo para 2 minutos. Poste no YouTube. Coloque o link em um documento de Word e envie aqui, se conseguir, salve em PDF. Seu rosto e sua voz devem aparecer no vídeo e o restante você escolhe como vai ser editado. Fica a escolha usar slide ou imagem no documento. Fica a escolha. Pode ser em dupla ou individual. O que será avaliado? Explicar sobre as guias, uma das guias, conceito e para que serve. Só isso que eu vou avaliar. Conceito, para que serve aquela guia e só. O que é aquela guia e para que serve. Só. 20 pontos, encerrou, postou lá.